Essa garota psicopata, ela foi contratada para se vingar das valentões. Já no seu primeiro dia de aula, a Karma acabou chamando vários olhares. Até o opa da valentona gostou da Karma. A Ryu naquele momento ela ficou com muitos ciúmes, perguntou para o seu opa se ele estava olhando para a Karma. Ele acaba negando para ela, dizendo que não estava olhando, mas para ser bem sincero, até eu olharia. Nós estamos falando da Karma, né? Aparentemente ela ficou com muito ciúme, e ela já estava odiando a nova aluna transferida. O professor naquele momento fala para a Karma que teria que sair um pouco e pede para ela sentar lá no final da fila. Escola nova, sala nova, amigos novos. A Karma estava muito ansiosa para sua nova vida. Enquanto a Karma ia em direção para sua carteira, a Ryu acaba falando: "Ei, sua vaca." A Karma acaba perguntando se ela estava falando com ela, e ela acaba dizendo que sim. "Tem outra vaca além de você? Ei, sua vaca, nem pense em fazer toda alteração só porque você é de senhor, ok? Esta escola é administrada por mim, e esse estopar aqui que está em volta é meu, entendeu? Se você quiser sobreviver, mantenha a cabeça baixa e fique longe de problemas." A Karma baixa a cabeça para ela, fala que entendeu e promete para ela que vai ser uma boa aluna. Aparentemente era isso que a Ryu queria ouvir da Karma. E como a Ryu e o Park era da mesma sala, ela aproveita ali para usar ele como se fosse uma cadelinha para dar massagem no meio da sala de aula. E se ele não fizesse direito, ela prometeu que ia raspar a cabeça de sua avó. A Karma não fazia nada além de observar. Alguns minutos se passam, o professor de física estava ali explicando a sua aula, mas ele acaba se assustando com a Ryu gritando no meio da sala de aula, jogando alguns jogos online. Com delicadeza, o professor pede para eles ficar calados e ele continua a sua aula, mas ela acaba gritando mais uma vez. Aparentemente ela estava jogando Free Fire. O professor já não suportava aquele barulho e bate na mesa perguntando para a Ryu o que estava acontecendo. Ela fala que estava jogando apenas um jogo. Ele acaba se irritando com a resposta, falando que ali não é hora de jogo e sim hora de aprender, até porque essa matéria era muito difícil. Ele foi na direção da Ryu e pergunta para ela por que ela não estava usando o uniforme da escola. Como é que a escola conseguiu deixar ela passar pelo portão com essa roupa? Ele também acaba surtando porque ela estava colocando os pés na carteira, mas ela acaba xingando e o professor acaba surtando mais uma vez. Ela fala as seguintes palavras: "Ô professor de merda, você está olhando para minhas pernas agora?" Ele acaba se explicando, dizendo que não, mas o opa naquele momento, com um olhar de raiva, ele pergunta para ela se ele estava olhando para as pernas da sua namorada. A Ryu acaba dizendo que não tem jeito, que ela vai ter que denunciar para o conselho de educação. "O professor pervertido, eu vou cortar sua pensão para sempre, para você passar a vida catando lixo e morrer sozinho." Todos os alunos ao redor começaram a ficar chocados que a Ryu tinha falado para o professor. Naquele momento, ele abaixa a cabeça e se ajoelha pedindo desculpa para ela. Ela começa a debochar da cara do professor, falando para ele: "Cadê aquela moral toda que você tava antes?" Ele acaba se humilhando para ela, dizendo que foi um erro, que não vai acontecer, mas ela pede para ele se curvar para ela. O professor sabia que aquele nível de humilhação era terrível. Ele não tinha muito o que fazer além de se curvar para ela. E para piorar, ela acaba colocando seus pés sobre a sua cabeça e pede mais uma vez, como ele, um pedaço de lixo de merda, não atrapalhar mais o seu